Nesse vídeo vamos falar sobre as AirTags, esses dispositivos do tamanho de uma moeda que são capazes de se conectar à rede buscar do iPhone e com isso rastrear objetos como chaves, mochilas ou qualquer outro objeto que você perca com facilidade. E a ideia para esse vídeo é a seguinte: eu vou pedir pro meu irmão esconder algum desses itens daqui num parque aberto na minha cidade e a gente vai lá ver se a gente consegue encontrar. Então pessoal, chegamos aqui e um ponto importante sobre o funcionamento das AirTags é que elas não possuem GPS e elas também não possuem rede celular, certo? Não possuem 3G, 4G para se comunicar com a internet. Elas possuem somente um protocolo de comunicação que funciona através da rede buscar do iPhone. E aí, sempre que algum iPhone passa por perto, a AirTag é capaz de pegar a localização desse iPhone e utilizar a internet desse iPhone para atualizar sua localização no mapa. Então, é importante que quando você perder a sua AirTag, perder seu chaveiro que tem um AirTag, uma mochila que tem um AirTag, é importante que essa AirTag ela esteja em um local com constante movimentação de pessoas, certo? Ou, caso ela esteja em um local um pouco mais isolado, você pode ter algum problema referente à taxa de tempo que essa AirTag leva para se atualizar. Então, vamos supor, eu estou aqui em um parque agora, então tem muitas pessoas ao redor. Qualquer pessoa que tiver um iPhone e passar perto da AirTag, que meu irmão escondeu, eu vou conseguir localizar. Então, o esperado é que meu irmão ele tenha posicionado as AirTags em algum local onde alguém que possua um iPhone passe por perto e aí esse iPhone consiga se comunicar com as AirTags para que eu receba a localização atualizada no meu celular. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ficar um pouco mais fácil de entender. É isso então, vamos lá! Uma primeira eu escondi em um lugar mais alto, a segunda eu vou esconder aqui em algum lugar mais baixo. Então galera, chegando aqui no parque, a gente já consegue ver a localização das AirTags e a última vez que elas foram atualizadas. E aí agora, a gente vai atrás da primeira. Pronto, então a gente vai começar aqui, tentando localizar a AirTag vermelha. Eu consigo ver aqui que ela foi atualizada 24 minutos atrás e eu consigo pegar os itinerários dela. Então ele vai abrir aqui o mapa e a gente vai até lá. Chegamos aqui mais ou menos próximo do local onde a AirTag foi escondida e vamos voltar lá para buscar. Voltando aqui para buscar, a gente vê que a gente já está bem próximo aqui da AirTag vermelha. Vou clicar aqui e agora que a gente já está próximo, ele dá aqui a opção para a gente de buscar por perto. Ele aparece aqui como buscando sinal e pede para eu me movimentar aqui pelo local. O celular vibra quando ele se conecta e aqui ele já está dizendo que a AirTag já está aqui a 14 metros de distância. Quando a gente continua se movendo, ele ativa a função de busca precisa, que já dá um norte para a gente aqui, com a setinha, indicando a localização que essa AirTag está. Então aqui, 10 metros, 7 metros, rapaz, tá dizendo que tá por aqui, a menos de 1 metro. Será que ele escondeu por aqui? A gente também tem aqui a função de ativar a busca por som. Pronto, localizei a primeira AirTag e agora ia atrás da segunda. Achar essa primeira AirTag até que não foi tão difícil, apesar dela estar um pouco escondida. Quando a gente vai chegando próximo, que consegue ativar a função de busca precisa, fica mais fácil de localizar por conta que ele vai dando as direções, né? Aquela setinha ela é ativada e a gente consegue ter o direcionamento de onde está cada uma das AirTags. E vamos para a próxima.
Então, é possível que quanto mais isolado for o local, mais difícil seja de você conseguir localizar o seu item. Pronto, abrindo aqui o app Buscar, a gente consegue ver que a AirTag preta ela foi vista há 19 minutos atrás e está a uma distância de 350 metros. Ele vai abrir aqui o mapinha e aí vamos lá atrás dela. Pronto, chegando aqui, o próprio aplicativo de mapas ele já dá a opção aqui de você finalizar e voltar aqui para o aplicativo das AirTags. Como eu já estou próximo aqui da última localização que ela foi vista, eu posso abrir aqui o busca por perto. Ele vai aparecer o mesmo buscando sinal que apareceu quando a gente estava buscando pela primeira AirTag. E aí ele pede para eu me movimentar aqui pelo local. Dessa vez ele já conectou bem mais rápido, né? Ele já está aqui como conectado. E a partir do momento em que ele já dá aqui a distância, já vai ficando muito mais fácil de você localizar a AirTag. Então aqui ele já mostra que está a 7 metros da minha frente. 4 metros. 3 metros. Aqui. 2 metros à minha direita e agora à minha frente. Agora ele mostra aqui que está a 1 metro, mas como da última vez ele colocou lá em cima, eu não sei se ele escondeu em algum dos galhos, mas a gente tem aqui a função novamente de busca por som. Eu já consigo ouvir a AirTag, mas eu ainda não estou vendo ela. Não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo, mas mostra que ela está por aqui. Ela se escondeu por aqui. Deixa eu ver. Paz, ouviu o barulho? Olha o estado dela. Mas é isso. Com isso, a gente conclui aqui a busca pela AirTag e com sucesso. Como as duas AirTags foram localizadas sem tanta dificuldade, a gente aproveitou que já estava no parque e fez um outro experimento. A gente queria saber qual a distância mínima e qual a distância máxima em que a gente pode ficar longe das AirTags para o chip 1.1 ser ativado. O chip 1 está presente tanto nos modelos do iPhone a partir do 11, certo? Como também nas AirTags. Esse chip ele consegue posicionar os dispositivos espacialmente no local e através dessa posição e da comunicação entre eles, a gente consegue ter uma medida em metros, em milhas, em, sei lá, qualquer medida de espaço, né? E consegue saber a distância entre um objeto e outro. Foi a partir dos 20 metros que o app informou que estava tendo dificuldades para determinar uma localização precisa. A gente decidiu seguir se afastando para testar até onde o app iria continuar exibindo essa distância aí em metros, mesmo que com baixa precisão. E a gente chegou até incríveis 45 metros de distância, até a AirTag ser desconectada por completo do celular. E eu digo incríveis 45 metros porque na maioria dos outros testes que eu fiz, esse número não passou de 15 metros, 18 metros. E é importante então lembrar que boa parte dessa distância só pôde ser atingida por conta da gente estar em um ambiente aberto, sem nenhuma barreira, parede entre a AirTag e o celular. Então fica a dica que a experiência de vocês em casas, apartamentos, em lugares fechados, pode ser bem diferente do que essa experiência que a gente teve aqui na gravação desse vídeo. No YouTube, eu já vi vários reviews das AirTags sendo testadas em grandes centros como São Paulo, Nova York. E esse daí, na verdade, era a minha maior preocupação ao comprar as AirTags para utilizar aqui na minha cidade. Apesar de ser capital, eu tinha um receio
de que não houvessem dispositivos Apple suficiente ao redor para que eu conseguisse ter uma localização precisa e constante das minhas AirTags. E na prática, até que funcionou. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Primeiro vídeo aqui no canal, então se você puder ajudar, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta também aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se tem alguma sugestão pro próximo vídeo, que aí eu vou estar lendo todos os comentários. E é isso. Até a próxima.